Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é texto de experimento científico, módulo 3, páginas 48 a 55. Vamos lá? Olhem a abertura do capítulo 9, que é o último capítulo do nosso módulo 3, no mundo da ciência. Acredito que todos vocês adoram ciência, né? É uma disciplina cheia de descobertas, cheia de curiosidades, fala de diversos assuntos diferentes, né? E muito curiosos. Bom, mas fazer uma experiência científica é sempre uma coisa muito incrível, não é? Então, nós vamos ler um texto hoje, de um experimento científico. Vamos ver aqui, então, observem a imagem enquanto eu leio o texto de introdução. O experimento científico é uma ferramenta importante para o conhecimento. Por meio dele, é possível perceber, por exemplo, que a ciência pode ser divertida e que está presente na vida de todos nós. Então, olha só, a menina está super atenta ali, fazendo algum tipo de experiência, né? O que está sendo retratado nessa imagem? Eu acabei de responder a pergunta. O que é um experimento científico? Ah, quem sabe responder essa? O que é um experimento científico? Você já realizou algum experimento científico e qual foi o resultado dele? Bom, então na aula de hoje nós vamos ver um experimento científico. Vamos lá. Olha só, uma maneira divertida de explorar e compreender ciência é por meio de experimentos científicos. Nós já fizemos alguns experimentos científicos lá no colégio, inclusive este ano nós fizemos um experimento no laboratório com orégano, detergente e água. Quem estava lá na escola nesses dias deve se lembrar que nós vimos como que funciona quando a gente lava as mãozinhas, né? E que acontece com o vírus. Nós fizemos com um orégano. Quando a gente colocava a nossa mãozinha limpa com água e sabão, o orégano fugia da mão. É o que acontece também com o vírus, né? Eles saem fora, os vírus e as bactérias, eles se afastam porque nós estamos protegidos pela limpeza das mãos, pela água e sabão. Bom, observando o título e, as várias ilustrações que nós temos aí abaixo, qual experimento você imagina que será apresentado? Olha, germinando sementes. Olha só, eu acredito que muitos de vocês já devem ter feito esse experimento na escola. Então, eu vou convidá-los. A gente vai ler todo o passo a passo desse experimento científico. E se vocês quiserem fazer o experimento em casa, então tem que seguir todos os passos aí, tá certo? Então, vamos lá. Germinando sementes. O que será necessário? Então, precisa de 2 potes de iogurte, algodão, sementes de feijão e água. O que seriam sementes de feijão? O próprio grãozinho do feijão. Vamos lá. Quais são os procedimentos? Então, primeiro, deixe os potes de iogurte perto de uma janela. Eles devem estar limpos e secos. 2. Forre o fundo de cada um dos potes de iogurte com algodão. 3. Coloque 2 sementes de feijão em cada pote sobre o algodão, ou seja, em cima do algodão. 4. Adicione um pouco de água e um dos potes para umedecer o algodão. 5. Continue adicionando água no mesmo pote para manter o algodão úmido durante uma semana. Então, olha só, aqui diz também qual é o tempo que tem que esperar. E o que aconteceu? Então, olha, aqui ele já vai mostrar o resultado do que aconteceu após uma semana. As sementes do pote com algodão úmido vão germinar porque receberam água. As sementes do outro pote não vão ser germinadas porque o algodão foi mantido seco. Então, nesse experimento, o que aconteceu? Um foi regado e o outro não, tá? Então, para fazer justamente essa comparação. Então, a plantinha que não recebeu água, ela não germinou. E a que recebeu água, germinou. Vamos continuar, então. Interpretação oral.
O experimento científico tratou do que você havia imaginado antes da leitura? Vocês imaginaram provavelmente que seria apenas plantar e cuidar e ver o crescimento da plantinha. Na verdade, esse experimento ele buscou mostrar o quê? Que se a gente não coloca água, ele não vai germinar. O que você achou do resultado desse experimento científico? Então, qual foi a opinião de vocês a respeito desse experimento? 1. Qual é o objetivo do experimento científico lido? Descobrir qual semente vai germinar, aquela que recebeu água ou que não recebeu, ou descobrir o tamanho que os brotos germinados das sementes dos dois potes podem atingir. Então, a gente até respondeu já essa pergunta, né? Eu vou até marcar aqui que hoje eu não coloquei as respostas aqui para vocês, porque eu quero buscar vocês escrevendo aí de uma forma mais autônoma, tá? Então, olha só, descobrir qual semente vai germinar, aquela que recebeu água ou que não recebeu. Bom, 2. Que sementes devem ser utilizadas no experimento? Então, aqui você vai escrever qual foi a semente que a gente usou, que foi o quê? A semente de feijão. E aqui vai contornar a imagem dessa semente, que é essa daqui, né? Semente de feijão. Tá certo? 3. Além da semente, há outros itens necessários para fazer experimento científico. Pinte o nome de cada um deles, tá? Então, olha só, nós vamos precisar de terra para fazer essa experiência? Nós vamos precisar de água? Sim. Nós vamos precisar de potes de iogurte? Sim. Nós vamos precisar de algodão? Sim. Nós vamos precisar de adubo? Não. Nós vamos precisar de cola? Também não. Então, só de água, potes de iogurte e algodão. 4. Em quantas etapas o procedimento do experimento é realizado? 3, 4 ou 5? Quem lembra? Lembraram aí qual é? Isso mesmo, em 5 etapas. Atividade 5. Contorne as palavras que completam corretamente as frases sobre como proceder para realizar o experimento. Letra A. Colocam-se 2 potes de iogurte próximo a uma porta ou janela? Janela. Letra B. Colocam-se em cada pote de iogurte terra ou algodão? Tudo bem, algodão. Coloca-se a semente de feijão sobre o algodão. Acabei de responder, né? Feijão, não é de milho. Letra D. Adiciona-se na água a um dos potes para o algodão, para umedecer ou para secar? Para que a gente adiciona água? Para umedecer. Muito bem. E adiciona-se água ao mesmo pote por uma hora ou uma semana? Uma semana. Então, está feita aí respondidas essas questões. Vamos seguir para a próxima página. Atividade 6. A semente de qual pote deverá germinar até o final do experimento? Justifique sua resposta. Ou seja, qual que vai germinar até nessa primeira semana? Qual vai germinar? A que foi umedecida com água ou a que ficou seca? A que foi umedecida com água, a que foi regada. Por quê? Porque a semente precisa da água para ela poder germinar. Sem água, ela não germina. 7. Nós respondemos então a 6. Vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês, tá bom? Ligue cada parte do experimento científico à respectiva descrição. Então, o que será necessário, quais são os procedimentos e o que aconteceu. Então, aqui, descrever o passo a passo para realizar o experimento, apresentar o resultado obtido ao final do experimento com uma explicação sobre o porquê do ocorrido, ou apresentar os itens que devem ser usados no experimento. Então, olha só, o que é necessário?
Então, apresentar os itens que vamos usar no experimento. Então, nós vamos ligar aqui. Quais são os procedimentos? Então, aqui, descrever o passo a passo para realizar o experimento. E o que aconteceu? Apresentar o resultado obtido ao fim do experimento, com uma explicação sobre o porquê do ocorrido. 8. O texto lido é um experimento científico. Qual é a função de um texto como esse? Então, ele busca ensinar como consumir feijão para aproveitar os benefícios de sua semente, ou ensinar como realizar um experimento para comprovar um fenômeno científico. Então, respondeu corretamente quem disse a segunda opção. Experimentar, ensinar como realizar um experimento para comprovar um fenômeno científico. 9. O experimento científico apresenta imagens. Qual é a importância delas? Elas auxiliam o leitor a compreender as etapas do experimento ou elas elas dificultam a compreensão do leitor porque chamam mais atenção e tiram o foco da leitura do texto? Respondeu corretamente quem disse a primeira, Elas auxiliam o leitor a compreender as etapas do experimento. 10. Combine as cores para descobrir e escrever os nomes de alguns veículos em que o experimento científico pode ser publicado. Então, vocês vão combinar aqui as cores. Então, eu vou aproveitar que eu estou com amarelo já, então eu vou pintar de amarelo. Então, olha só, revistas. E vou escrever revistas aqui na parte amarela, certo? Vou pegar o azul, olha só, livros. E vou escrever livros aqui. E vou pegar o rosa, sites. Já tá aqui, peguei o roxo. E aqui vai colocar sites. Tá certo? Bom, em qual desses veículos o experimento científico foi publicado? Então, vocês vão voltar lá no texto que a gente leu, vão olhar a fonte de onde ele foi retirado. Será que ele foi retirado de um livro, de uma revista ou de um site? Vocês vão escrever aqui, tá bom? E o texto de experimento científico ensina o leitor a fazer uma experiência. Esse texto apresenta as etapas a serem desenvolvidas e um relato final sobre o resultado. Além disso, podem ser apresentados o objetivo e os itens necessários para realizar o experimento. Então, novamente, eu convido vocês, quem quiser fazer este experimento que foi explicado nestas páginas, eu vou adorar que vocês façam. Vão fotografando cada dia o que vai acontecendo, coloca um potinho em que você vai regar todo dia e o outro o que não vai, para vocês perceberem quais vão ser as mudanças que vão acontecendo aí, tá bom? E eu vou ficando por aqui, eu espero as atividades de vocês no Class App e amanhã nos encontraremos para mais uma aula. Um beijo, tchau, tchau!